também, mas vamos agora saber a opinião dos nossos convidados aqui. Deputado Luiz Ovando, seja bem-vindo. Eu começo com o senhor. Por que o senhor é contrário ao uso medicinal de componentes que venham da cannabis, ou seja, da maconha? Boa tarde. Boa tarde, Guioto. Boa tarde, Pedro Pierro, meu colega médico. Eu acho que houve algum equívoco nessa colocação, porque eu não sou contra o uso da maconha, ou seja, do canabidiol, que é o princípio ativo, né, sem comprometimento psicoativo. Eu não sou contra isso. É fundamental que se use em determinadas circunstâncias. Isso está muito bem estabelecido já, cientificamente, com muitos trabalhos mostrando que em determinadas situações, principalmente de convulsões em criança, principalmente resistentes àquelas drogas que se usa normalmente, você consegue dominar essas crises com o uso do canabidiol. Eu não sou contra. Eu sou contra a liberação como está proposta no projeto de lei 399, que infelizmente perde-se o controle do cuidado. E aí passa-se para outras situações recreativas em que, na verdade, há grande prejuízo, principalmente da juventude, com predisposição, inclusive, a doenças mentais. Tá, deputado, então, só para deixar claro, o senhor não é contrário ao uso medicinal, ao uso de substâncias do ponto de vista clínico, ou seja, com pesquisa, com cuidado. O senhor é contrário à liberação da maconha como um todo, ou seja, o uso da maconha ser completamente livre para recreação, seja lá o que for. Essa é a sua posição, deputado? Tá, tudo bem. Obrigado, deputado, pela gentileza, até para a gente fazer a nossa própria correção aqui também. Doutor Pedro Pierro, seja bem-vindo também. Qual é a sua posição em relação a esse tema? Agora, obviamente, eu tenho que levantar os dois. O uso medicinal, sim, que eu sei que o senhor tem uma defesa sobre isso, mas também o uso do ponto de vista recreativo, de descriminalizar completamente o uso da maconha. Bem, primeiro, boa tarde. Quero agradecer o convite. É uma honra muito grande estar debatendo com o professor, o Luiz Alberto Ovando. Eu acho que antes de ser deputado federal, é um professor de medicina, de residência, então tenho muito respeito pelo trabalho e pela história do professor Luiz Ovando. Em relação ao uso medicinal da cannabis, eu sou a favor. Em relação ao uso social, uso adulto, é uma pauta que eu desconheço. Não tenho nem como estar navegando por esse fato, porque foge da minha alçada. Mas, como a gente está aqui nos prós e contras, então não vou perder a oportunidade aí de aprender um pouco com o deputado, com o professor Luiz Ovando, porque eu acho que a PL 399, eu acredito que é esse substitutivo que o deputado esteja falando, tem uma outra interpretação em relação a ele. Eu não acho que ele vai legalizar o uso social da cannabis, até porque esse projeto trata de uma planta chamada cânhamo industrial, que é uma planta não psicoativa. Ela tem menos de 1% de THC, que é a matéria psicoativa. Se uma pessoa pegar cânhamo industrial e fumar, ele não tem uma reação psicoativa, ele não vai ter os mesmos efeitos que quem usa uma cannabis rica em THC. Então, nesse ponto só, com todo respeito, que eu vou aí fazer o contra ao meu colega aí, o deputado Luiz Ovando. Tá, doutor, antes de eu voltar ao deputado, por gentileza, eu tenho uma sociedade hoje que é contrária, em boa parte, aliás, esse número é crescente, ao uso do cigarro convencional, com nicotina e alcatrão. Quando eu libero um outro tipo de droga, e alcatrão e nicotina são drogas também, eu não estou indo num caminho contrário ao que a maioria da sociedade decidiu sobre, por exemplo, o cigarro convencional. Ou seja, há já um comportamento, na verdade, é internacional, do mundo ocidental, pelo menos, é gigantesco quanto o cigarro. Mesmo que a lei seja, digamos, mais específica em relação a essa substância que o senhor falou, isso não é um problema. Além disso, essa questão do uso medicinal, o senhor acha que o preconceito já acabou em relação a isso também? Por gentileza. Bem, primeiro, eu também sou contra o cigarro. E fumar maconha não é uma forma de você tratar. Não é uma via de administração aceita, embora em casos específicos
a forma inalatória ela pode ser utilizada, mas ela não é a via de administração preconizada, né? O que hoje a gente utiliza são óleos, né? Os canabinoides eles são fitofármacos que são diluídos em óleo, né? Então, o óleo é o melhor veículo de utilização para essas medicações. Contra o cigarro também sou contra e insisto, fumar maconha não é uma forma de tratar. Deputado Luiz Ovando, qual é a sua posição agora? O senhor acha que, pelo menos o que o doutor nos disse aí, ele vê de uma outra maneira esse projeto substitutivo em relação à maconha? O senhor acha que há perigos maiores em relação à liberação do uso recreativo como um todo? Ou o senhor vai fazer uma concessão em relação a essa substância especificamente feita pelo doutor Pedro Pierro? Pilton, eu li esse projeto todo, inclusive do doutor Luciano Tucci, ex-prefeito de Curitiba, é médico, se não me engano ele é pediatra, eu não me lembro bem, posso até comentar. Ele é pediatra e pneumologista. Isso. E ainda ontem encontrei com ele. Não conversamos exatamente sobre isso, mas o que acontece é que no relatório não há, vamos dizer assim, um cerceamento em relação ao plantio e nem à especificação técnica. A questão do cânhamo, que o doutor Pierro coloca, a gente sabe, inclusive, que é a grande fonte de fibras, né? E a fibra ela é interessante, porque hoje nós tiramos as fibras, de uma maneira geral, né, exatamente do eucalipto. E o que é interessante é que para a gente ter uma quantidade específica de fibras comparado ao cannabis, nós precisamos de ter 4 hectares de eucalipto para 1 hectare do cannabis. Então, do ponto de vista industrial, da busca dessa fibra que se faz necessário, nós teríamos que dar preferência natural ao cannabis. Mas só que o que acontece é que quando você vê o relatório não cerceia a liberação, inclusive para as associações. E quando a gente vai para um lado específico do tratamento, como é o caso das doenças neurológicas degenerativas, que a gente sabe que o canabidiol é importante, né? Nós já temos hoje liberação sem nenhuma restrição. Está cada vez mais fácil você comprar. Então, não se justifica você abrir para associações que não têm compromisso direto em determinados aspectos, mas simplesmente os seus associados. Isso está, inclusive, no Código Civil, no artigo 44. Quer dizer, são pessoas juridicamente de direito privado, mas que, na verdade, elas podem fazer o que elas quiserem. Quando você abre para você plantar o cannabis, você começa a difundir. E aí nós começamos a ter problemas, porque aí as pessoas já não vão estar mais preocupadas única e exclusivamente, porque essa argumentação de que era preciso ter com mais facilidade o canabidiol, que é oriundo da cannabis, né? Era preciso plantar, era preciso liberalizar a situação, a gente começa a perceber que começa a ter risco, porque o uso, como disse o doutor Pedro, é importante a gente saber que todas as vezes que o indivíduo fuma um cigarro de maconha, ele está fumando as 400 outras drogas, ou seja, substâncias ativas que tem ali dentro, além do que a quantidade de amônia que você inala. E você inalando, você aumenta em 20 vezes a chance de você ter uma irritação brônquica constante e, consequentemente, câncer de pulmão. Então, aí nós entramos em várias outras derivações. Então, o que eu argumento hoje, quer dizer, o governo não precisa abrir o leque para facilitar associações, organizações a plantarem isso visando fibras. E porque você já tem, do ponto de vista medicinal, as RDC, que são as liberações, inclusive de resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que facilita, inclusive, a aquisição. Então, eu acho que esse projeto de lei 399, ele não tem muita finalidade do ponto de vista medicinal. E aí é o risco da gente abrir. Por isso a minha posição contrária.
Bom, vamos colocar um pouco mais de gente nesse debate, que nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema do uso medicinal? A pergunta foi especificamente sobre o uso medicinal de componentes advindos da maconha, da cannabis. E aí? Olha, eu acho que tem que ser aprovado, porque é necessário. Tem muitas pessoas que dependem disso, tem crianças, né, com epilepsia que só ficam bem usando o canabidiol, né? E deve ser aprovado. É uma coisa que outros países já estão fazendo, falta aqui no Brasil, né? Concordo completamente. Se vai trazer conforto, por que não? Penso que imagino que isso não muda na vida de uma pessoa, parar com as tremedeiras. Eu acredito que o uso medicinal tem que estar sempre regularizado. Não concordo. Pode explicar por que você não concorda? Porque a gente acredita muito assim que existem outras formas, né, de mesmo medicamentosa, mas por outros caminhos, não no uso da maconha, não. Sim, concordo. Tem vários amigos meus que usam de boa, tranquilo, trabalham, têm uma vida decente e usam. Acho normal, sim. Concordo. Eu acho que é uma ótima ideia. Uso medicinal, né? Que fique bem claro. Que fique bem claro, como disse essa nossa entrevistada, a gente viu, a maioria concorda com o uso medicinal. Aliás, a expressão medicinal, o uso de qualquer expressão, tem normalmente apoio das pessoas. A gente percebe isso na experiência do dia a dia aqui. Uma última pergunta, então, ao deputado e também ao doutor Pedro Pierro. A gente ainda sobrevive, ou a gente vive, perdão, com parte desse assunto por ser polêmico e quando ele está associado à criminalidade pelo tráfico. Doutor, o senhor que usa, por exemplo, substâncias à base disso, com uso medicinal, ou seja, uso clínico, uso pensado, pesquisado anteriormente, o senhor acha que essa discussão sobre a maconha, do ponto de vista social, é o que gera, por exemplo, ainda dificuldades de se debater este tema no país? Eu vou primeiro responder a pergunta anterior. Né? Eu acho que ainda a gente sofre ainda com uma questão um pouco de preconceito. Eu concordo com o deputado, né? Fumar cannabis, fumar maconha não é uma forma de tratamento, mas o que a PL trata é de uma planta não psicoativa, de uma planta que não tem essa questão, que também não deve ser fumada. Na minha opinião, boa parte das associações existem pela dificuldade de acesso ao produto. A gente tem hoje, os produtos são mais fáceis, a gente tem na farmácia, mas a gente ainda sofre um pouco com o preço desse produto, porque existe uma disputa com o mercado do uso social. Quando se compara, por exemplo, a gente não planta papoula no Brasil. O preço da morfina, uma caixa com 50 comprimidos, 10 miligramas é R$50. Quando você compara com o preço dos produtos à base de cannabis, é absurdo. Então, hoje a gente tem uma medicina diferenciada para quem pode pagar e para quem não pode. Aquele que não pode pagar, ele vai buscar os seus direitos. E hoje, deputado, eu acho que a gente sofre com a judicialização. Porque quando o legislativo ele fica um pouco mais moroso para decidir, o judiciário entra em ação. E aí a gente começa a ter as liberações, as pessoas plantando cannabis em suas residências para fazer um remédio, um produto, vamos chamar assim. À base disso, concordo com o senhor, quando o senhor fala que aquilo que se planta em casa não tem ciência, é quase que uma pagelância. Hoje a gente tem empresas que testam, é mais difícil. Então, talvez se a gente tivesse uma produção no Brasil, se a gente tivesse um valor mais acessível, tem uma pesquisa do Data Senado, onde fala que 3 em 4 brasileiros querem a cannabis e que 79% é a favor que ela seja fornecida, inclusive, pelo SUS. E aí a gente vai ter regras. Quais são os CIDs, para quais doenças. Porque do jeito que está, deputado, o governo está gastando um dinheiro que ele não tem nessas judicializações, está abrindo uma brecha para que as pessoas utilizem do medicinal para outros motivos, e quem realmente precisa fica à margem desse preconceito. Uma mãe falou num filme, no legal, assim, se o canabidiol tivesse na casca do abacaxi, eu dava abacaxi para minha filha, infelizmente está na cannabis. Tá. Então, eu acho que isso que a gente precisa, deputado, e me coloco à disposição, eu trabalho, sou
um consultor de um portal chamado Seixat. Estamos fazendo um congresso agora em São Paulo, né? São 2 dias médicos, né? Dia 3 e 4, e 5 e 6, tratando dos negócios relacionados a cannabis, ao agronegócio, a questões de fibra, de concreto. Gostaria muito da presença do senhor nesse congresso. Se o senhor tiver a oportunidade de estar aqui em São Paulo, vou estar ali do seu lado para mostrar tudo. E quando o senhor quiser discutir esse assunto com os seus pares, me coloco à disposição para a gente estar conversando, deputado. Eu acho que só com o diálogo a gente vai caminhar para essa pauta. Obrigado, doutor. Deputado Luiz Ovando, eu tenho 1 minuto e meio, por gentileza, para o senhor fazer a sua última consideração. Inicialmente, finalmente, eu quero agradecer a oportunidade, Piotr, e destacar aqui a preocupação do meu colega Piero, e dizer o seguinte: eu não sou contra, como eu disse desde o início, mas o que, na verdade, nós precisamos ter é um certo cuidado, principalmente quando a gente populariza. Então, eu sou a favor, inclusive, de que são ideias, isso não está no projeto, e que você... a iniciativa governamental, né, ela produza, tenha fazendas relacionadas a isso para tornar mais barato. Mas o que a gente tem visto? À medida que você vai aumentando as liberações, e recentemente isso houve aumento, São Paulo detém 37% das liberações, inclusive das autorizações que são dadas a empresas, ou às vezes as próprias pessoas também, para inclusive industrializar isso. As pessoas, quando recebem o remédio, ou seja, a receita, elas já buscam a autorização. Então, na verdade, o governo precisa estudar uma forma de fazer com que barateie e fique realmente bem mais acessível, mas que também não democratize, não popularize de outra forma que as pessoas possam fazer uso inadequado. Esse é o meu posicionamento, Pedro. Deputado Luiz Ovando, muito obrigado pela gentileza. Doutor Pedro Pierro, obrigado pela gentileza também da participação dos senhores nesse debate aqui.